Candidata, em relação à possibilidade de implementar um modelo de cessão de serviços públicos em São Paulo para a iniciativa privada, porque as organizações sociais, elas são inclusive uma marca grande da gestão tucana em São Paulo, que veio com essa ideia de que seria interessante ceder parte do serviço a essas entidades, porque isso melhoraria a qualidade, a agilidade do serviço. Foi o que permitiu zerar a fila de creches aqui em São Paulo, por meio das organizações sociais, onde há inclusive algumas denúncias investigadas, a senhora acompanhou bem nos últimos tempos. A senhora é uma defensora das privatizações, a senhora trabalhou no Ministério da Economia especificamente com essa área. Como implementar isso aqui em São Paulo? Porque, pelo que eu estou entendendo da sua fala, a senhora é contra o atual modelo de organizações sociais, é isso? Vamos lá, eu sou a favor de um bom serviço para a população. Eu vou dar a experiência que eu tive em Brasília. Nós pegamos, a gente chegou lá, descobriu que tinha participação em 700 empresas, Clarissa. Empresas, assim, uma empresa dessas tem um orçamento, né, maior do que o de São Paulo, mais funcionários que a cidade de São Paulo. O que a gente fez? A gente pegou nessas 700 empresas, indicou pessoas honestas, pessoas competentes, um time, ninguém faz nada sozinho. E como? Fizemos uma mudança gigante. Durante aqueles 4 anos da gestão do Guedes, do governo Bolsonaro, vocês viram escândalo em estatal? Pergunto para você aí de casa, você viu escândalo de corrupção, alguma coisa? Não. E mais, essas empresas que davam prejuízo pararam. As empresas davam 30 bilhões de prejuízo, deram mais de 270 bilhões de lucro. Eles conseguiram quebrar a Petrobras, gente. Quebrar a Petrobras. Aliás, agora a Petrobras está dando prejuízo de novo. Uma das maiores empresas do mundo, se transformou na empresa mais endividada do mundo na gestão do PT. Por que isso? Aí eu vou explicar. Isso tudo virou política pública. Em meio à pandemia, muitos dos projetos de política pública aconteceram sem aumentar o nosso endividamento, sem aumentar impostos, exatamente por conta desse resultado das estatais. O que significa isso? Boa governança, gente, boa gestão. É isso que eu sou favorável. Seja funcionários públicos, seja empresas privadas, precisam prestar um bom serviço para a população. E aí eu vou te explicar algumas coisas aqui que eu vejo que são fundamentais nesse sentido. Hoje, empresa que faz asfalto pela cidade tapa buraco, elas são remuneradas por quanto asfalto? Qual que é o incentivo dessa empresa? Quanto mais buraco, melhor. Certo? Não faz nenhum sentido. Você tem que fazer uma remuneração. É como se você chamasse alguém para fazer a reforma da sua casa e dissesse assim, gasta. Óbvio que o gasto vai sair imenso, que é o que hoje muitas vezes acontece na cidade de São Paulo. Você tem que ter métricas da qualidade do serviço prestado para a população. Mas, candidata, né? Então, por exemplo, essas organizações da Cracolândia, as metas têm que ser de tirar as pessoas dessa situação. Da população em situação de rua, que são 80 mil moradores de rua, qual que tem que ser a métrica dessas organizações sociais? Não que mais pessoas, elas hoje são remuneradas quanto mais pessoas estão nas ruas, não faz nem sentido. Você tem que estabelecer os vínculos familiares, você tem que dar oportunidade para essas pessoas, capacitação. Então, é mudar. A mesma coisa no serviço público. Não faz sentido pagar bônus para o servidor que falta e para o que vai. Né? Tem que ser remunerado diferente. Então, o que eu defendo é a boa gestão. É isso que eu defendo. Mas, candidata, a senhora acaba de falar aqui que a Petrobras está dando prejuízo de novo no governo do PT. Em 2023, ela teve um lucro líquido de 124 no último bilhões. trimestre, mais de 2 bilhões de prejuízo. Pode pegar aí. Mas acabou de dar agora. Eu estou falando desse trimestre agora. Mas a gente está falando de um dos maiores lucros da história da empresa no ano passado, consolidado, candidata. Mas você já passou, agora já está dando prejuízo, porque eles estão intervindo na empresa. Espera mais um pouco, vai acontecer tudo de novo, gente. Olha as indicações que eles colocaram. Está todo mundo de volta. Quais são os indicados últimos para a Petrobras? Todo mundo que foi preso em escândalo de corrupção, Clarissa. Não é comparável. Eles conseguiram pegar uma empresa extremamente lucrativa, como a Petrobras, transformar na empresa mais endividada do mundo e dar prejuízo. No trimestre passado, de novo. Não pode tratar a Petrobras como uma empresa deficitária. Ela não é uma empresa deficitária. Não, o que eu quero dizer é que eles conseguem ser tão ruins, colocar gente tão incompetente e com uma ficha tão suja, que eles dá um tempo para você ver. Aliás, foi o que aconteceu já no último trimestre. Isso aconteceu no governo da Dilma. Candidata, esse não é o caso da Sabesp. A Sabesp é uma empresa que não é deficitária, pelo contrário, não tem casos de corrupção na sua gestão e ainda assim está passando por um processo de privatização. Como é que a senhora avalia nesse caso?
Você tem razão nesse sentido, mas ela é ineficiente. Comparada com outras empresas privadas parecidas com a Sabesp, ela tem um resultado, vamos dizer assim, 15% pior. Ela entrega serviço para a população 15% a menos do que as outras empresas privadas do setor. Então, a privatização permite o quê? Permite que você universalize o acesso antes, você consegue ter um serviço de melhor qualidade por menor preço para a população. Agora, gente, isso tudo depende de ser bem feito e bem fiscalizado. Eu dei o exemplo aqui da Enel. Quando eu estava ainda no governo federal, no Ministério da Economia, eu vi o caso do governador de Goiás, do Caiado, que ele quis rescindir o contato com a Enel. E foi parecido com aqui, não pode, porque é o governo federal, é a agência reguladora. Ele perturbou todo mundo, ele foi para Brasília, ele não saía de lá, não saía da agência reguladora. O que ele conseguiu? Ele conseguiu. Agora, o contrato acabou, mudou a empresa lá. Então, o que eu acho é que um gestor, ele não pode se eximir de tomar uma atitude em prol da população, entendeu? Em todos os aspectos. Então, esse contrato, o que acontece hoje é sim, tem outras empresas do setor que são mais eficientes, que prestam um serviço melhor por um custo menor. Aí, na hora da privatização, a gente tem que garantir que é essa qualidade que a gente quer, que é isso que vai acontecer. Agora, de novo, se não for feito um bom contrato e não for bem fiscalizado, pode dar errado. Por isso que eu defendo transparência radical, a população ajuda a fiscalizar. Eu falo o tempo inteiro isso. Eu quero trazer junto o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município e dar abertura. Quando a gente estava lá nas estatais, isso foi muito importante. O TCU elogiava o tempo inteiro. Nunca se teve tanta transparência de tudo referente às empresas estatais. Agora já saíram notas dos TCU reclamando que a maioria daqueles relatórios que a gente entregou não são mais feitos, não há mais transparência. O site em que estavam todos os dados da estatal foram apagados, entendeu? Então, é óbvio que o setor público ele é muito grande. Então, quanto mais transparência você dá, menor a chance de você ter ineficiência e corrupção.